Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu vou conversar com a Luciana Ferro, que é a Head de Parcerias e Estratégias de Responsabilidade Social da Grão de Gente. Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao ABCD ESG. A Grão de Gente já conquistou uma credibilidade, uma notoriedade aí num segmento bastante importante. E vocês têm sido fundamentais em alguns projetos com ecossocial, com responsabilidade social, fazendo a diferença na vida de gente que carece de muito apoio ou que está numa situação de muita vulnerabilidade. Sim. Explica pra gente um pouco como tem sido desenvolver esses projetos com essa rede de apoio que vocês têm realizado. Seja muito bem-vinda aqui ao ABCD ESG. Obrigada, é um prazer estar aqui e mais gratificante ainda poder falar um pouquinho do que hoje a gente faz com responsabilidade social na Grão de Gente, com alguns parceiros que a gente foi conquistando no decorrer desses 10 anos. A gente sempre investiu muito nessa área, mas ano passado, depois da pandemia, a gente conseguiu firmar uma parceria maior, que é o Compromisso de Gente Grande, onde entra o Instituto ICDH, mais o Instituto Sabrina Sato. Então, juntou 3 empresas para conseguir fazer ações maiores. E dentro do Compromisso de Gente Grande, hoje a gente faz várias ações. Mas eu costumo dizer que uma das ações que é um xodó, que é uma ação que a gente tem um olhar todo empático e carinhoso, é a ação que a gente tem feito nos presídios em alguns estados no Brasil, que são reformar os alojamentos onde as gestantes ficam com os bebezinhos, onde elas ficam os primeiros 6 meses. Isso muda um pouquinho, dependendo do estado, mas geralmente são 6 meses. Alguns lugares acredito que um pouquinho mais, mas é um momento muito importante, porque é nesse momento que acontece a amamentação, que cria o primeiro vínculo com o bebê, além de todos os benefícios que a gente já sabe hoje que a amamentação dá ao longo da vida de uma criança. Então hoje ela está num ambiente saudável, num ambiente bonito, num ambiente que remeta a ela alguma dignidade, é fundamental. É muito bonito ver, porque muitas mães foi a primeira vez que elas puderam exercer esse momento de estar com os filhos, porque algumas têm vários filhos, mas em alguns momentos muito difícil da vida delas e que realmente elas nem cuidaram. Então é um projeto que a gente vê muito resultado, que a gente vê, que a gente se emociona, assim, com o que a gente consegue fazer com a maternidade, assim, fazer essa mulher olhar para essa criança e se sentir mãe, e se sentir parte daquilo e poder cuidar do seu filho, nem que seja por esse período. Esse momento da amamentação, né, que é um momento literal de exercício da maternidade, que se prolonga pela vida inteira, né? As mães sempre se preocupando em alimentar os seus filhos, mas esse exercício literal, nesse momento muito crucial aí da maternidade, do início do ciclo de vida, é um momento que precisa ser envolvido, embalado por esses cuidados, né? Como é que começou esse projeto? E você já mencionou que são vários estados que vocês estão presentes, né? Começou com um embrião em algum lugar específico, isso foi se expandindo pelos bons resultados, como é que foi? Sim, o projeto, na verdade, é o Maternar Lactantes Presas, que é da Graciele Soneghetti, que ela é diretora do Presídio Feminino em Cariacica, no Espírito Santo. A Graciele entrou em contato com a gente, ela já tinha vários trabalhos muito, muito bonitos em relação à maternidade, em relação às detentas que estão ali perto dela. E ela começou querendo transformar aquele ambiente. Incomodava muito ela ver aquele ambiente escuro, aquele ambiente jogado e aquelas mães com o bebezinho ali sem nenhum cuidado. Então ela entrou em contato com a gente e assim, é até muito engraçado, totalmente desacreditada que alguém pudesse ajudar. E na hora, assim,
a gente falou não. Abraçaram a causa. Vamos lá, vamos fazer. Vocês nunca tinham atuado nesse não. campo, nesse segmento? Não. E foi surpreendente, assim, para mim foi uma lição de vida, né? Você já tinha trabalhado em outros projetos de cunho social? Ou... Sim. Mas não dentro de presídio, não tinha conhecimento nenhum. Até assim, foi uma ajuda, vamos ajudar, mas vamos devagar, né? Ela queria muito que a gente fosse, ela queria muito filmar, porque a gente, como vai ser, né? Com as mídias sociais, às vezes as coisas que você faz achando que vai ter um resultado legal, às vezes pode tanta gente para ajudar e vocês vão ajudar num presídio, né? Não tem, aí, mas assim, quando eu fui lá foi muito recompensador, assim. Mas vocês tiveram dificuldade no início desse projeto? Não, pior que assim, não. E foi super bem aceito, assim. Quando a gente divulgou, todo mundo gostou muito, abraçou muito. Acho que envolve criança, né? A criança tá ali, ela não tem nenhuma responsabilidade de ela quebra resistências. Ela quebra resistência. Mas eu acho que se todo mundo fosse lá, quebrava com as mães também, porque você vê que são pessoas muito carentes, né? Então, muitas pessoas estão ali em condições que talvez se elas tivessem mais cultura, mais estudo, talvez não estivesse. A maioria são casos de pessoas que foram para detenção após engravidar, ou tem gente também que engravidou lá dentro? Como é que funciona um pouco isso? A maioria chega grávida. Engravidar lá dentro deve existir, mas o que acontece com a mulher é que a partir do momento que ela vai presa, ela perde as visitas, né? Geralmente o companheiro não vai visitar, ao contrário delas, né? Mas elas seguem mais fiéis, seguem fiéis e firmes, eles não. Então elas muitas vezes ficam lá, assim, contando com a mãe ou com algum parente próximo. Essa é uma característica importante que revela um segmento desassistido pelas áreas sociais, públicas pelo menos, né? Esse vínculo com o outro lado da família, que é o pai e tudo, os programas de atenção social, acho que não deve ter nenhum que enfoca essa questão, né, Luciana? Acho que não tenho assim, um conhecimento abrangente, mas pelo que a gente conversa com a Graciele, acho que são bem escassos, assim. Tá. Esse programa começou lá em Cariacica, no Espírito Santo, e depois acabou evoluindo, se expandindo para outros presídios também. Quantos estados hoje vocês estão presentes e quantas pessoas já foram assistidas pelo programa? Hoje a gente está no Espírito Santo, a gente está em João Pessoa e em Macapá. E esse ano a gente pensa em atingir uns 3 estados. Luciana, esse é um trabalho bastante importante de rede de apoio social que vocês estão desenvolvendo. Você mencionou a questão de expandir isso para outros estados. Essa é uma questão que tem comprometido a infância, até os primeiros ciclos de vida, né? E até também o bem-estar da própria mãe. Quais seriam providências que ajudariam vocês a desenvolver mais esse programa que traz resultados aí tão significativos, importantes e que são comoventes até? Acho que hoje o maior desafio é sensibilizar as direções dos presídios, para que possam abrir a porta e facilitar que a gente possa entrar. E acho que o maior desafio é a burocracia, né? Existem questões burocráticas também que vocês se enfrentam e impedem o desenvolvimento do programa? Existe, porque a partir do momento que você visita a humanidade, você mostra o trabalho, você depende de algumas aprovações, você depende de várias instâncias dentro da Secretaria, né, de Segurança Pública e também depende da vontade do diretor, né? Pelo que você mencionou aqui, a importância do apoio da direção dos presídios, ela é fundamental, né?
Mas a gente, às vezes, as realidades são muito diferentes, né? Às vezes tem outras coisas mais urgentes, então talvez a minha vontade é que isso virasse um programa de série. Um programa, né? Sim. Eu imagino. Não é incomum a gente conhecer as dificuldades dos presídios, especialmente aqui no Brasil. Mas você mencionou também que passa por uma reforma ali dos presídios, né? Isso exige recursos, por exemplo. Mas além da reforma, da preparação para um lugar mais aconchegante para esse tipo de programa, né? Isso exige visitas periódicas, capacitação da própria mãe e detenta. Conta um pouco sobre essa questão. Sim, o programa aborda desde a gestação até os cuidados com o bebê, saúde, a parte afetiva, isso com profissionais, com palestras, com cursos. Então, ela tem todo um acompanhamento depois. Apesar da importância, né, da participação da mãe nesse programa, né, porque na verdade é tudo sai dela mesmo, né? Há necessidade de um apoio de pediatria para as crianças que estão aí. Isso também é um pouco deficiente, né, no sistema brasileiro. É um pouco deficiente. Mas além dessa deficiência, tem a da própria mãe, né? Então, elas aprendem coisas que pra gente são óbvias do dia a dia, mas que pra elas nunca viveram, né? Tipo, um exemplo? Um exemplo é a forma de alimentar, às vezes uma criança deitada, a amamentação, né, exclusiva até 6 meses. Os cuidados na hora de trocar, na hora de cuidar, a hora de dormir, né? Sempre a Graciela, ela parece o dia que eu visitei lá, né? Você vai lá e fica dando bronca, assim, porque quando você vê elas estão dormindo junto com o bebê, coisas que podem acarretar algum risco para a saúde, assim. Tá ótimo. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no ABCD-ESG e voltaremos com o próximo bloco, conversando com a Luciana Ferro, da Grão de Gente. Até já. Olá, voltamos com o ABCD-ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje conversando com a Luciana Ferro, que é Head de Estratégias e Programas de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Grão de Gente. Luciana, um ponto importante, especialmente para aqueles que estão nos assistindo aqui, ideias e projetos, programas que possam inspirar esses pequenos e médios empreendedores. Em geral, a gente escuta falar de programas apoiados por entidades como a Grão de Gente, e isso é só para grandes empresas. Não, isso pode ser também para o pequeno e o médio empreendedor. Você vê oportunidades para esse tipo de negócio, também apoiar essa rede de estrutura social que a Grão de Gente desenvolve? Sim, né? Eu acho que para ajudar qualquer, assim, tanto pequeno, médio, sempre tem, né? Sempre tem um caminho. Por exemplo, hoje a gente falou bastante aqui do presídio, mas hoje também a gente reforma algumas instituições. A gente fez uma reforma grande em Bebedouro, de uma instituição também uma casa de passagem com mais de 100 crianças. Fizemos aqui em Jaguariúna e a gente está sempre trazendo parceiros, às vezes da comunidade local, ali da cidade, o vidraceiro, o pessoal que tem a loja de tinta. Então, eu acho que sempre tem espaço. Eu acho que se tiver iniciativa e vontade, está sempre aberto. E aqueles que estão nos assistindo, eles podem participar e ajudar esse programa específico, por exemplo? Pode ajudar, sim, claro, no projeto no Maternar Lactantes Fresas, a gente já teve até auxílio de algumas outras empresas, como nos outros projetos do Compromisso de Gente Grande, que a gente
tem vários aí, sempre tem um lugar para estar ajudando. Isso nasceu um pouco no DNA do Grão de Gente, né? Ah, nasceu, acho que nasceu. Nasceu, acho que desde o começo a gente sempre... Eu acho que faz parte um pouco da história da marca e dos desafios também que a gente passou como marca e na vida, né? Por que isso foi uma coisa importante na trajetória de vocês? Eu acho que a gente sempre de alguma forma teve envolvido com o social. Tanto com as pessoas próximas, com familiares, como na história da nossa vida mesmo, da vida. Isso começou com parcerias ou uma iniciativa própria de vocês? Esses programas aí que vocês têm desenvolvido? Não, começou com uma iniciativa própria. E aí a gente foi conhecendo outras pessoas no caminho e criando as parcerias. As coisas vão acontecendo de forma associativa, né, Luciana? É, associativa. Ou mágica. Brincadeira, mas mágica também é uma definição bem interessante, porque esse é o tipo de equação onde 2 e 2 não são 4, né? São 5, talvez. Sim. Ah, sim. A gente tem muitas histórias, assim, de que as coisas acontecem, né? Você pode contar alguma delas? Achei o ano passado a Denise Marconi, que é do ICDH, me ligou porque a gente também está num projeto com eles que faz uma sacolinha, que é o projeto Presente de Deus, e distribui em Carapicuíba, porque ela não tinha nada, tinha acabado tudo e precisava encher as sacolinhas. E assim, meia hora depois, o pessoal da fábrica e de Bitinga me liga que eles tinham quase uma carreta de doação, com edredom, com lençóis. E é coisa que você fala... Isso parece mágica, né? Parece mágica. Muitas vezes parece mágica. Mas essa capacidade de mobilização de vocês acabou ganhando bastante notoriedade, né, Luciana? Hoje já... Como é compartilhar esses programas, essas atividades? O que exige de você, por exemplo? Como é que você acabou se envolvendo diretamente nisso? Eu tô na Grão de Gente desde o começo, né? E a primeira ação que a gente fez foi um caminhão solidário lá no Vidigal. Então, a partir do momento que eles me deram abertura para poder fazer, eu acho que a gente às vezes nem sabe como vai se envolvendo, né? Mas aí foi indo. Você é carioca, não? Não sou carioca. Você é da onde? Eu sou de Santos, sou santista. Mas vive hoje em São Paulo? Vivo em Santos. Em Santos também? Vivo em Santos. A Grão de Gente nasceu por lá ou... Nasceu. Em Santos mesmo? Em Santos. E o que aquela realidade de Santos acabou influindo para vocês criarem esse background ou essa característica aí de enxergar o outro, né? Porque parte desse programa, da força desse programa, você precisa estar aberto para enxergar o outro, né, Luciana? Precisa. Eu acho que o que abriu isso não é nem, na verdade, Santos. Eu acho que é lá atrás, Botucatu, que a gente já morou em Botucatu, já moramos em Botucatu. Acho que no caso, a minha mãe, que sempre trabalhou com social. Eu também, uma boa parte da minha vida eu trabalhei em comunidade carente, então acho que foi meio familiar, assim. Isso realiza vocês? Bastante. Mais do que só a última linha do balanço no final do ano? Com certeza, né? Acho, com certeza. Excelente. Tá bom, quero agradecer a Luciana Ferro pela participação aqui no ABCD ESG. Eu que agradeço. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Fica aqui o espaço aberto para a gente voltar a conversar depois, quando vocês tiverem novidades e mais resultados desse programa, especialmente do Maternar para lactantes detentas, que é um trabalho importantíssimo que vocês têm realizado. Muito obrigado, Luciana. Nada.
Muito obrigado, quero agradecer também a sua companhia, acompanhando o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até o próximo encontro na semana que vem, até lá.